Prezadíssimo telespectador, começa agora a entrevista do Jornal do Engenheiro na TV. Estamos na série gravada no Encontro Ambiental de São Paulo, uma iniciativa do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, com o apoio da Federação Nacional dos Engenheiros. E neste 8º encontro, que aconteceu nos dias 27 e 28 de abril, tivemos aí a grande notícia dada pelo presidente Murilo Pinheiro, dizendo o seguinte: teremos o Eco Brasil, ou seja, um evento desta magnitude que debate desenvolvimento e sustentabilidade em um nível nacional. O Eco São Paulo começou despretensiosamente lá no Vale do Paraíba, mais precisamente na cidade de Taubaté, e logo se expandiu para todo o estado de São Paulo com a ajuda dos sindicatos de engenheiros. E agora essa super novidade que vamos ter, que é o Eco Brasil. E como uma primeira iniciativa, o presidente Murilo Pinheiro já anunciou que vai ter um evento na cidade de Mariana, Minas Gerais, que foi em 2015 afetadíssima pelo maior desastre ambiental do Brasil, que foi o rompimento de uma barragem que continha aí os detritos da atividade de mineração. Uma super inundação de lama que devastou boa parte do município, arrasou com a economia. Nós tratamos deste tema nesta série e ele também foi tratado no encontro. E é exatamente sobre esse cuidado com o meio ambiente que nós vamos tratar agora, porque temos a honra de receber Murilo Repli Penteado Rocha, que é superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, o famosíssimo IBAMA. Tudo bem? Tudo bom? Prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado por atender o nosso convite. Bom, Murilo, você falou ao nosso público, interagiu com os participantes, muitos jovens lá. Depois eu quero perguntar qual é a sua impressão aí sobre o futuro, sobre as perspectivas da sustentabilidade no futuro com essa nova geração. Mas antes, qual foi o foco central da sua fala? Qual a mensagem que você quis passar? Bom, eu aproveitei essa oportunidade para falar sobre o Sistema Nacional de Meio Ambiente, né? Colocar a inserção do IBAMA dentro desse sistema. O que ele é? Ele é um sistema que distribui competências, e o que o IBAMA faz dentro desse sistema, e mais especificamente o que a Superintendência em São Paulo trata da questão ambiental aqui no estado. Perfeito. Então, para começar, para as pessoas entenderem o Cisnama, como é que ele funciona assim de uma maneira bem prática? Bom, ele foi criado na Política Nacional de Meio Ambiente já em 81, né? Ele é um sistema que legalmente está instituído. Na prática, ele ainda vem sendo instituído. Por quê? Porque ele divide as competências com relação à atribuição na área ambiental, né? Ele cria a estrutura federal, né, o Ministério do Meio Ambiente. Ele trata das estruturas estaduais e municipais de meio ambiente, as secretarias de meio ambiente estaduais e secretaria de meio ambiente municipais, e tenta colocar o papel de cada um desses entes na proteção do meio ambiente. Perfeito. E qual que é a interação desses órgãos com a sociedade? Porque uma vez que eles são responsáveis por A, B e C, eles acabam tendo que, então, instituir normas, enfim, fiscalizar. Como é que é a interação, então, desses entes com a sociedade? Bom, todos esses entes podem emitir normas, né? Você tem a norma federal emitida, e o que acontece? Quando você tem uma norma federal geral, os estados podem emitir as normas deles com relação àquelas questões, só que elas não, e os municípios também, só que elas não podem ser menos restritivas do que essas normas gerais, né? Então começa por aí. Então cada estado, por exemplo, ele pode adequar a norma federal à peculiaridade daquele estado ou daquele município, né? Para tratar exatamente das pessoas que ali vivem, dos problemas que tem ali naquele local, né? Que não são iguais num país como o nosso Brasil, do tamanho que é o Brasil, e com tanta diferença. Perfeito. Né? Bom, eu queria aproveitar a sua presença aqui, Murilo, você que é da área do direito, né, sua formação, para esclarecer um assunto que é o seguinte: muito se fala aí no senso comum, né, e as obras são caras porque tem muitas licenças ambientais, as obras demoram porque tem muita licença, muita burocracia. Nós, claro, temos aí uma origem ibérica aqui, carimbo, você prova que você está vivo, e né, tem já essa questão. Então acaba algumas, eu penso que distorções, de tanto se repetir,
talvez ficam dadas aí como verdades, né? E às vezes algo que é um avanço, né, de você, não, o prédio tem que ser bem certificado, você tem que saber a origem do cimento, você tem que saber para onde vai o entulho. Às vezes uma coisa que é um avanço acaba sendo o pretexto para se falar de um problema que é real, que é a nossa burocracia meio enviesada. Então eu queria dar a oportunidade, essa é uma das funções do JE, de esclarecer certas coisas a partir de pontos de vista. Então eu queria o ponto de vista do IBAMA a respeito das normas ambientais em relação à construção e tudo mais, se de fato em algum momento elas têm que se fazer uma crítica de que são problemas, ou não, até onde elas são avanço. Qual que é a opinião do IBAMA a respeito desse assunto? Bom, primeiro, excelente por dar essa oportunidade, né, de falar sobre esse tema aqui. Para a gente é muito importante, porque como você falou, realmente as pessoas tanto falam que acaba virando uma verdade, que o que eu entrava no processo de desenvolvimento do país é o licenciamento ambiental. É lógico que o licenciamento ambiental tem muito que melhorar e tem que ser melhorado. Muitas questões burocráticas que não são tratadas também no licenciamento ambiental e a eles são imputadas também, não tá, com as questões fundiárias, questões de justiça, né? Muitas vezes os licenciamentos são judicializados e é por isso que eles levam tanto tempo, né, para percorrer o seu trajeto todo, né? Mas o licenciamento ambiental ele é importantíssimo, né? Ele é importantíssimo para a segurança de uma obra, para que aquele habitat, aquele local onde a obra esteja sendo executada tenha o menor impacto possível, né? Que ele possa ser mitigado, né? Inclusive, dentro do licenciamento, tem questões, por exemplo, questões até sociais, mais sociais do que ambientais, que são vistas. Então, assim, o processo de licenciamento ambiental, ele existe para melhorar, e não para atrapalhar, não para alongar um período de uma obra. Ele está ali para se complementar às questões da obra em si, do empreendimento em si, para que esse empreendimento seja um excelente empreendimento, né, que possa trazer desenvolvimento, mas que também garanta, né, a sustentabilidade, que garanta que o ambiente onde ele vai estar inserido vai ser o menor impacto possível, né? Não que não vai ter impacto, a gente sabe que vai ter, mas que ele seja mitigado, que ele seja o menor impacto possível. Então, esse que é a função do processo de licenciamento. Existem questões específicas, burocráticas, que tratam? Existem. Está tendo agora até um projeto de lei aí de licenciamento, né? Existem vários projetos, alguns que são absurdos, que querem cortar o licenciamento de uma forma total, né? Mas tem projetos que tratam da questão, que tentam cortar algumas etapas, que tentam melhorar as questões burocráticas e deixar dentro do licenciamento só aquilo que realmente é interessante para a execução de uma obra ambientalmente adequada. Perfeito. Você também citou, Murilo, a questão das normas, né? De como devem ser feitos procedimentos na questão ambiental, e eu ainda continuo na parte de construção. Você conhece alguma iniciativa de que determinadas construções novas ou adaptáveis devam ter, por exemplo, captação de água de chuva, até para a questão hídrica? Eu pergunto pelo seguinte: nós tivemos em São Paulo recentemente uma super crise hídrica, né? E naquele ínterim a gente fala assim, mas poxa, não choveu? Não, choveu, mas não choveu no local certo. Então, assim, eu vejo grandes prédios aí, muitas vezes públicos, infelizmente faraônicos, né? Com uma super laje, e até construções privadas, grandes shopping centers, né? Que tem área para recepcionar água e destiná-la para algum reservatório que depois vai ser usado, né? Não é uma água potável, mas vai ser usado para algum fim. Existe alguma normativa em relação a isso? Dependeria de quem fazer se não existe? Existe algo parecido, não? Olha, pelo que eu sei, concreto não existe, mas eu sei que existem alguns projetos aí de lei, inclusive, que trata da construção, aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, da exigência das construções novas sejam feitas com essas tecnologias, né? Não só de captação de água, mas de melhora na questão de eficiência energética, de luz,
do calor. Isso, claro, luz natural, né? Exatamente. Então, existem... Isso depende do Congresso, então. Tem que vir do Legislativo. Tem que vir do Legislativo. Tem que vir do Legislativo, porque as normas das questões técnicas existem aí, NBR, existem as normas CONAMA e tudo, mas para que elas sejam obrigadas, né, para que as pessoas sejam obrigadas a implementarem esse tipo de construção, depende de uma lei. O que a norma vai fazer é regular tecnicamente uma obrigação que a lei já determina. Exatamente. É isso? Tá bom. Exatamente. Perfeito. Bom, esperamos que avance isso isso no nosso seria Congresso. Excelente, né? Seria muito bom a construção, não só das novas, mas aos poucos também, paulatinamente, as construções antigas irem se adaptando também. Perfeito. Bom, falamos aqui da questão do setor privado, da construção, quais são aí as responsabilidades. No próximo bloco, eu quero saber, sob a visão do IBAMA, qual é a responsabilidade individual do cidadão, né? Como é que ele pode zelar pelo meio ambiente, como é que ele pode ajudar na sustentabilidade? Podemos tratar desse assunto? Claro. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta à entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, falando sobre o IBAMA e como ele se configura aí na defesa de uma sociedade mais sustentável. Por isso eu recebo o seu superintendente, Murilo Repli Penteado Rocha. Murilo, no bloco anterior ficou uma pergunta. Como é que as pessoas, qual que é a orientação do IBAMA para que as pessoas possam ser, de maneira sustentável, mais responsáveis, mais atentas? Como é que o indivíduo pode ajudar? Acho que a primeira questão que a gente pode colocar aqui é uma questão de forma geral, não só da parte ambiental também, de que o pessoal fala muito assim, né? Ah, não, o governo não faz, a prefeitura não faz, não sei quem não faz, mas ele esquece que ele tem que fazer, né? A obrigação, ela é do Estado, não tenha dúvida que o Estado tem a obrigação dele, mas ela não é só do Estado, ela é do Estado e ela é do cidadão, das pessoas, né? Então, acho que se cada um começar a prestar um pouco mais de atenção no que ele faz, de tomar ele próprio algumas medidas, né? Eu acho que isso já é o início. E aí sim, a partir do momento que você está fazendo sua parte, você vai lá e cobra que o seu vizinho faça, que a prefeitura faça, que o Estado faça e que a União faça, né? Eu acho que é uma questão aí mais de cidadania mesmo, né? Da pessoa entender qual que é o papel dele, qual que é a obrigação dele nessa proteção. Que a obrigação dele não é só cobrar do Estado, né? A obrigação dele é ele fazer, a princípio. É não jogar um lixo, é não colocar um sofá fora de casa, né? É não consumir demasiadamente, né? Ter uma consciência de consumo. Então, acho que isso é que as pessoas têm que entender e têm que absorver. E eu vejo até pela apresentação de hoje para o público jovem lá, que isso tem acontecido, né? As pessoas têm tido mais consciência, estão tendo um pouquinho mais dessa questão de cidadania incorporada. Você é otimista, então, em relação a essa conscientização? Eu sou otimista, sim. Bom, ótimo. Bom, falamos aí das obrigações das organizações, falamos dos indivíduos, mas eu quero saber o que deve fazer o IBAMA e o que ele faz efetivamente. O Cisnama é só um braço, né? Só uma tarefa, mas eu quero saber, em geral, o que o IBAMA faz pelo meio ambiente, pela sustentabilidade. Quando a gente fala IBAMA, as pessoas pensam logo nas questões de fauna, proteção animal, né? É lógico que o IBAMA faz a questão da proteção animal também, né? Mas tem a questão da flora, né? Que também é conhecida. O IBAMA trabalha com licenciamento ambiental, né?
trabalha com as questões de qualidade ambiental. Eu coloquei na minha apresentação lá uma questão que poucas pessoas sabem, né, que o IBAMA tem um papel efetivo, por exemplo, na questão do PROCONVE, né, que é o programa que trata das emissões, o quanto os motores podem emitir de poluentes. Né? Isso é um programa coordenado pelo IBAMA, ele trabalha com isso. Questões de importação e exportação de pilhas e baterias, por exemplo. Né? O IBAMA tem um papel importante na anuência, no controle dessa importação, na destinação desses materiais. Né? Nós temos um trabalho também grande com as questões de Mata Atlântica. Né? Dentro do processo do Estado, o IBAMA faz uma anuência à supressão de Mata Atlântica. Quando a supressão é muito grande, a gente tem que se manifestar. Então, assim, a gama de trabalho do IBAMA ela é enorme. E até por isso que é interessante a implementação correta do CISNAMA para dividir um pouco essa competência. Né? Por exemplo, as questões de fauna, que todo mundo quando fala em fauna fala do IBAMA, hoje a gestão da fauna no estado de São Paulo é do órgão ambiental estadual, a Secretaria do Meio Ambiente que faz essa gestão. Ela que cuida dos zoológicos, dos criadores. O IBAMA faz uma questão um pouco macro, né? Ela trabalha de uma forma que englobe todos os estados, uma questão regionalizada, né? Trabalhar com a biopirataria, né, com o comércio irregular de fauna entre os países. Né? Então, a gente trata dessa forma, é o nosso trabalho. Mas ele tem uma gama muito grande aqui, que eu vou ficar descrevendo para você aqui, a gente vai ir longe. Que bom. E como você enxerga, Murilo, uma categoria profissional que tem tudo a ver com desenvolvimento, com avanço, com progresso, com cimento, né? Debatendo questões da sustentabilidade, dizendo o seguinte: queremos desenvolvimento sim, mas não a qualquer custo. Temos o direito de progredir, mas com avanços na qualidade de vida, no bem-estar. A importância disso. É essencial. É essencial. São essas pessoas que vão desenvolver as tecnologias. Né? São elas que trabalham, por exemplo, em tecnologias de construção que consumam menos material, que exigem menos consumo de energia, né? Que fazem a captação de uma água, que trabalham com a questão da despoluição dessa água, né? A questão dos motores, né? A tecnologia de um motor para ele poluir menos. Né? Então, aquela pessoa que está trabalhando para desenvolvimento, ela trabalha focada na questão do desenvolvimento, mas pensando em como ela vai produzir esse desenvolvimento sem fazer a agressão ao meio ambiente. Né? Então, dessa discussão que nascem as alternativas, que nascem as tecnologias novas. Então, acho que a profissão aí do engenheiro, ela está plenamente ligada, totalmente ligada ao desenvolvimento sustentável. Não tem como dissociar. Perfeito. Bom, instantes finais da nossa entrevista, eu quero deixar a câmera aberta para que você possa também deixar uma mensagem, como melhor você achar importante, frisar aí a sua vinda hoje nesse sindicato, a sua presença nesse encontro e também aquela mensagem que você gostaria de deixar para o telespectador. Bom, acho que a primeira coisa a falar é essa aproximação, né? Os sindicatos, os engenheiros que tanto trabalham para o desenvolvimento, né? De chamar e de ter junto, né? O órgão ambiental, aquele que cuida da proteção e da gestão das questões relacionadas ao meio ambiente. Isso, assim, para mim por isso eu falo que eu sou otimista, né? Uma coisa que não se via anteriormente tem acontecido, né? Aqueles entes que trabalham muito focado com a questão do desenvolvimento buscarem, né, os parceiros, aqueles que trabalham do outro lado ali para a proteção ambiental. Isso, para mim, é essencial. E, assim, o que eu deixo falar, acho que é uma sequência daquilo que você já tinha me perguntado, do cidadão, né, dele incorporar isso, dele entender realmente o papel dele, que o papel dele é importantíssimo. Né? Aquela história, só eu faço. Não, se você faz, logo o seu vizinho está fazendo, né? Você ensina o seu filho a fazer, muitas vezes agora o filho está ensinando o pai. Verdade. Né? Mas isso é bom também, né? A gente vê com bons olhos, mas acho que a questão é essa, voltar um pouquinho esse sentimento de cidadania, de amor, né? Pela sua terra, né? Pelo seu local, pelo cuidado com aquilo que faz possível a vida. Né? Porque se a gente exaurir
de forma total os nossos recursos, o que vai virar? Né? Então, acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar. Murilo, obrigado pela presença e disponibilidade de tempo, tanto no Eco São Paulo, quanto aqui no Jornal do Engenheiro na TV, e espero que nos encontremos no Eco Brasil. Espero que sim, e agradeço a vocês a oportunidade também. Muito obrigado. Obrigado. Viu? Esta entrevista não encerra o nosso programa de TV. Continue conosco para acompanhar mais assuntos relativos à engenharia, inovação, o desenvolvimento e, claro, a sustentabilidade. E se você quiser saber o que aconteceu no Eco São Paulo, 8ª edição 2017, acesse o nosso site e veja a cobertura completa. Um forte abraço e até breve!